Vou fazer o exercício 2. Estão com a apostila aí? Vamos lá? Exercício número 2. Posso ler? Que página que tá? Página 237. O exercício 1 que eu fiz agora é da 236. Agora a gente vai... Tá bom. Obrigada. Achou? Sim. Da 237. Então, o exercício 2, provavelmente, pessoal, num vestibular, num Enem, ele vai te dar um probleminha, tá? Que você vai ter que, em alguma hora, tá? Se for um probleminha que envolve função exponencial, alguma hora você vai ter que resolver uma equação exponencial, certo? Que é o que nós vamos fazer no item B. Então, primeiramente, Bom, vamos ler o problema e aí a gente vai anotando os dados. Então, ele fala o seguinte: determinar a massa dos animais é extremamente importante para a administração dos medicamentos, né? Porque dependendo aí da massa do animal, você vai dar uma dosagem do medicamento, né? Há circunstâncias em que é possível estimar a massa de alguns animais sem usar balança. Por exemplo, é possível determinar a massa aproximada de um potro. Um potro é um cavalo pequeno. A massa aproximada de um potro em quilogramas, em função do seu perímetro torácico, em centímetros, né, que é dado pela fórmula M é igual a S menos 25 dividido por 0,7. Então, você consegue calcular a massa de um animal medindo o perímetro torácico desse animal, de acordo com essa formulinha aqui, certo? Então, se você tem o perímetro torácico dele, você consegue estimar qual que vai ser a massa desse animal sem precisar usar balança. Bom, aí ele fala, para tratamentos anti-inflamatórios com Lexocan, Meloxicam, a dosagem indicada para equinos é de 0,6 miligramas desse princípio ativo por quilogramas de massa corpórea. Ou seja, a cada quilograma você vai medicar com 0,6 miligramas desse medicamento. Esse medicamento é comercializado em frascos de 100 ml, contendo 2 gramas de meloxicam. Tá? Ou seja, esses frasquinhos de 100 ml, você vai ter 2 gramas do medicamento, certo? Bom, aí no item A, considere um potro de perímetro torácico igual a 1,16 metros. Tá? Esse é a medida, é o perímetro torácico do animal, 1,16 metros. Lembrando que a nossa formulinha, ó, o perímetro está em centímetros, hein? Ele quer que você faça a estimativa da massa desse animal e qual que vai ser o medicamento, a dosagem do medicamento em ml. Então, você vai calcular a massa e ver quantos ml do remédio você vai medicar esse animal. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, tem que substituir aqui. Como o perímetro está dado em metros e a formulinha está em centímetros, então a primeira coisa é transformar, né? Então, 1,16 metros, né? A primeira coisa é fazer a conversão. 1,16
metros, né? Para transformar de metros para centímetros, é só multiplicar por 100. Então, é a mesma coisa que 116 centímetros, beleza? Então, essa aqui é a medida do perímetro torácico. Então, você vai estimar a massa desse animal. Qual que vai ser a massa dele? A massa está em quilogramas. Então, vai ser 116 menos 25 dividido por 0,7. 116 menos 25 vai dar 91. Então, vai ficar 91 dividido por 0,7. Tá? Uma forma de você fazer essa divisão é transformar o 0,7 em fração. 0,7 é a mesma coisa que 7 décimos, né? Então, vai ficar 91 dividido por 7 décimos. Aí, na divisão de fração, você conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar 91 vezes 10, né? Ó, vou invertir a de baixo, tá? 91 vezes 10 sobre 7. Tá? É assim que divide fração, tá? Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Ou seja, aqui vai ficar 910 dividido por 7. Tá? 910 dividido por 7. Isso aqui vai dar 130. Tá? Então, a gente vai ter 130 quilogramas, que é a massa do animal, certo? Tá? Então, a massa dele é 130 quilogramas. Bom, aí ele fala, né, que para cada quilograma, você vai medicar com 0,6 miligramas do remédio. Tá? Então, quantas miligramas eu vou dar para esse animal aqui? Com 130 quilogramas. Eu vou ter que multiplicar, né? Ele fala que a dosagem do remédio vai ser de 0,6 miligramas, né? Por quilograma de massa. Por quilograma de massa. Essa informação que ele me deu no texto. Então, como o animal tem 130 quilogramas, eu vou multiplicar. Então, vai ficar 130 vezes 0,6. Ou seja, vai dar 78. Então, eu vou ter que dar 78 miligramas dessa medicação. Tá? Porém, ele quer que você dê essa quantidade só que em miligramas. Se você ler lá no item A, ele fala, né? A dosagem de meloxicam em mililitros, tá? Em mililitros. Aqui a gente está em miligramas. Miligramas, pessoal, é uma unidade de massa. Ele quer em mililitros. Mililitros é a unidade de volume. Então, eu vou ter que fazer uma conversão de miligramas para mililitros. Mas como é que eu vou transformar uma unidade em massa em uma unidade de volume? Bom, ele falou para a gente, então, essa aqui é a quantidade do remédio, tá? Só que eu quero essa quantidade em mililitros, em volume. Só que ele deu uma informação para a gente. Ele falou que em um frasquinho, né, em um frasco de 100 ml, qual que é a massa do medicamento em um frasquinho de 100 ml? Qual que é a massa aí, num frasquinho de 100 ml? Em um frasquinho de 100 ml, você tem 2 gramas de medicamento, né? Então, eu vou usar essa informação para converter. Só que como aqui está em miligramas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar para gramas, certo? Depois eu vou fazer uma regrinha de 3. 78 miligramas, né? Lembrando que 1000 miligramas é 1 grama, né? Então, para ir de miligramas para gramas, você tem que dividir por 1000. Então, quando você divide por 1000, você vai ter o resultado em gramas, tá? Então, vai ficar 0,078 gramas. Pronto, né? Essa é a quantidade de remédio em gramas. Só que agora eu vou transformar gramas em, né, vou fazer aqui uma conversão em mililitros, tá? E vou usar
essa informação que ele me deu. E em um frasquinho de 100 ml, ele contém 2 gramas do medicamento. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui. Se em 2 gramas eu tenho 100 ml, então 0,078 gramas vai corresponder a X mililitros, tá bom? E aí eu vou ter a quantidade do medicamento para um animal que tem 130 quilogramas, eu vou ter esse medicamento em mililitros, fazendo aqui a regrinha de 3, certo? Então, aqui 2 vezes X vai dar 2X, igual, né? Multiplicar por 100 é só você andar com a vírgula. Então, aqui vai ficar, andando com a vírgula, 0,078 vezes 100 vai dar 7,8. O 2 está multiplicando, passou dividindo, 7,8 dividido por 2. Então, X vai ser igual a 3,9 mililitros. Tá? Essa é a quantidade que um animal, né, que o potro de 130 quilogramas deve receber, certo? 3,9 mililitros. Ok? Entenderam? Ok. Beleza. Muito bem. Então, esse aqui foi o item A, tá? Então, era só trocar na fórmula que você tem que saber aqui, né? Conversão de medidas, né? Fazer regrinha de 3. É isso que ele estava exigindo nesse item aqui. Agora, no item B, vai entrar a função exponencial. Ó, olhei para esse gráfico, bati o olho nesse gráfico, isso daqui vai me remeter a uma função exponencial. E, de fato, é. Tá? Porque, ó, a minha variável, que no caso aqui é o t, ó, ela está no expoente, tá vendo? Certo? Bom, o que é esse eixo e o que é esse eixo aqui? Item B. Então, acompanhei. Item B. Em outro potro, ou seja, em outro animal, né? A quantidade em miligramas de meloxicam presente no organismo do animal, T horas após a aplicação, ela é descrita pelo gráfico e modelada pela função. Então, o que esse gráfico está querendo dizer para a gente, pessoal? A quantidade do medicamento que fica no sangue do animal após T horas. Então, o eixo X representa o tempo. O eixo Y representa a quantidade do medicamento em miligramas que está no sangue do animal. O que acontece? Conforme o tempo vai passando, o que acontece com essa quantidade? Ela está diminuindo, né? Então, ó, o tempo está passando e a quantidade está diminuindo. E essa quantidade, ela é modelada, aí ele me deu a função, tá? De acordo com essa aqui, certo? Bom, o T e o Q são as minhas variáveis. Observa o seguinte, que na minha função, pessoal, tem uma letra que eu não conheço. Qual que é a letrinha aqui que eu não conheço? É o K, tá vendo? Ó? O T é o tempo. O Q é a quantidade, certo? A quantidade, ela está em função do tempo. Portanto, esse K aqui é uma constante, é um valor que eu preciso descobrir ele. Primeiramente, eu tenho que descobrir ele, tá? Que é exatamente a pergunta que ele te faz, né? Determine o valor da constante K. Essa constante aqui é um número. Eu tenho que descobrir. Como é que eu vou descobrir? Ó, é muito comum probleminhas. Provavelmente, pessoal, se você for fazer aí um vestibular ou um Enem, ele vai te pedir algo nesse sentido. Ele vai te dar aqui uma formulinha, tá? Talvez um gráfico. Você vai extrair a informação do gráfico para poder encontrar o valor de uma constante, certo? E você vai acabar ter que ir resolvendo uma equação exponencial. Então, vamos lá. Ó.
Como é que eu vou achar esse K aqui? Eu vou usar algum ponto do meu gráfico. Qual ponto que eu vou usar? Ó, isso aqui que ele me deu. Tá vendo? Ó, o que ele está falando aqui para mim? Ó, que após 18 horas, eu vou ter 5 miligramas no sangue do animal. Então, eu sei que quando o T for 18, o Q vai ser 5. Então, eu vou lá na minha formulinha, eu vou trocar o Q por 18 e vou trocar o Q por 5. E aí, eu vou ter que arrumar um jeito de encontrar essa letrinha K aqui. Vocês entenderam a ideia que eu vou fazer? Então, vamos lá. Ó. Vou vir aqui. No lugar, eu sei que quando o T for 18, o Q vai ser 5. Então, no lugar do Q, eu vou colocar 5. Então, vai ficar 5 igual a 320 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a menos K vezes o T. Só que o T vai ser 18. Tá vendo? E aqui, pessoal, eu vou ter que resolver. O que eu tenho aqui agora? Uma equação exponencial, porque o que eu quero descobrir está no expoente. Lembra das aulas passadas? Como é que você resolve uma equação exponencial? Você tem que arranjar um jeito aí de fazer as bases ficarem iguais. Ó, eu vou começar e vocês vão tentar terminar, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, o que eu observo aqui é o seguinte, ó. A ideia é deixar isolar, a ideia de você resolver uma equação exponencial, pessoal, é você igualar as bases, né? Quando você consegue uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, ó, né? Quando você iguala as bases, você cancela as bases, né? E os expoentes ficam iguais, são iguais. A ideia é essa ideia aqui. Olha só. Eu vou pegar aqui o 5. Vou pegar o 320. Eu sei, pessoal, que o 320 dá para reduzir a uma base 2 e 5. Se você fizer a decomposição do 320, ó, tá? 320, tá? Ele vai ser, ó, por 2. Opa, travou aqui. Por 2 ele vai dar 160. Por 2 de novo, ele vai dar 80. Por 2 vai dar 40. Por 2 vai dar 20. Por 2 vai dar 10. Por 2 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Tá vendo? Ó? Então, eu vou ficar com 2 e 5, né? Que são as bases que eu também tenho aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Por 2, 5, por 5, 1. Tá? Certo? Então, aqui eu vou ficar com 1, 2. 2 elevado a 5. Aliás, 2 elevado a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 5, né? Vezes a raiz de 2 elevado, ó, aqui vai ficar menos 18K. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, né? Então, eu vou passar esse 5 dividindo, aqui vai ficar 1. Igual. O que vai sobrar? 2 elevado a 6 vezes a raiz de 2 elevado a menos 18K. Tá vendo que eu vou ficar com a minha base igual a 2? Lembram lá das aulas passadas, pessoal? Eu dei uma sugestão para vocês. Quando você for resolver equação exponencial que tem raiz, você vai usar o inverso dessa propriedade aqui, ó. Lembra lá o seguinte, ó, quando você tem a raiz de enésima de A elevado a M. Vocês lembram dessa propriedade? Como é que você transforma isso daqui em uma potência? Ó, quem está em si, quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Tá vendo? Ó? Certo? Então, aqui, eu vou usar o inverso
dessa propriedade. Se está raiz, eu consigo escrever numa forma de potência. Se está em potência, eu posso escrever na forma de raiz. Geralmente, pessoal, quando eu vou resolver uma equação exponencial, eu vou transformar a raiz em potência, que é o que eu vou fazer aqui. Porque daí eu vou ficar só com a base 2. Então, vai ficar 1 igual 2 elevado a 6 vezes a raiz de 2. Então, ó, como é que vai ficar? Ó, o 2, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então, é como se o meu expoente aqui fosse 1, né? E aqui o meu índice é 2, correto? Então, eu vou usar isso daqui, ó, a raiz de 2, né, usando essa propriedade aqui. Vai ficar 2, ó. Quem está por dentro, que é o 1, né, está por cima. Quem está por fora, que é o 2, está por baixo. Então, a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Qualquer raiz é isso, tá? É sempre um número elevado a meio. Beleza? Então, isso aqui vai ser 2 elevado a meio e tudo isso elevado a menos 18K. Beleza, eu estou com a base quase igual à base 2. Ó. Qual propriedade que eu vou usar aqui agora? Ó? Eu tenho dois expoentes, um dentro e um fora. Agora eu vou usar essa propriedade aqui. Ó. A elevado a m e tudo elevado a n. Que propriedade que eu uso aqui? O que eu faço com os meus expoentes? Eu multiplico. Então, vai ficar A elevado a M vezes N. Vou usar essa propriedade aqui, tá? Esse exercício, pessoal, eu estou fazendo passo a passo para relembrar as propriedades, tá? Então, vai ficar 1 igual 2 elevado a 6 vezes. Então, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar meio vezes menos 18. Quando você multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, aqui vai ficar menos 18 dividido por 2, vai dar 9. Então, vai ficar menos 9K, tá bom? Certo? Daqui vocês conseguem, se vocês tentam terminar, lembra que 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Tá? 2 elevado a zero é igual a 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 9 por K. Tá? Agora ficou facinho, tá? Tentem terminar isso daqui, tá? A partir daqui. Encontra o valor do K para mim. Um minutinho, hein? Vocês entenderam as passagens? Bela, tudo bem? Oi, tudo? Tudo? Tá entendendo? Tá de boa? Até agora eu tô. Tá. Então tenta fazer agora. Tentem. Ó, eu já deixei tudo na mesma base, tá? O que você faz na multiplicação? Soma os expoentes e eu vou igualar a zero, porque daí a minha base vai ficar 2 de um lado, 2 do outro. Aí eu vou usar, aí eu consigo igualar os meus expoentes, certo? Tentem terminar isso daí.
Pode deixar o 6 menos 9K em 1, 2 só? Isso, é exatamente isso. Ah, Tá? Porque você vai ficar, de um lado fica 2, né? Do lado vai ficar a base 2. Na verdade, não é que pode, é que, na verdade, é isso, né? Porque você vai transformar duas aham. potências, vai deixar como uma só, certo? Porque daí você vai ficar, ó, você vai ficar com uma igualdade de potências que tem a mesma base. Aí você cancela a base e consegue igualar os expoentes. Entendeu? Sim. Obrigada. De nada. E aí, chegaram, pessoal, no resultado? O K vai dar uma fração, tá? É menos 9 sobre 6? Peraí. Menos. 9 sobre 6? Ah, não. Ai, não sei. Ó, acho que você inverteu. Ó, porque quando você vai somar aqui, ó. Peraí. Quando você volta aqui, ó. Quando você vai juntar os dois aqui, você vai transformar isso aqui numa potência só, né? E propriedade que a gente usa aqui, ó. Ó, quando eu tenho um produto, né? Ó, quando eu tenho um produto de duas potências que tem a mesma base, né? Como você falou aquela hora lá, né? Vou transformar numa só, né? Então eu conservo a base e somo os expoentes junto, né? Os dois expoentes. Então vai ficar M mais N, correto? Certo? Sim. A hora que eu juntar aqui, ó, vai ficar 6 e menos 9K. Então, ó, 2 elevado a zero é igual, né? Ó, vou juntar esses dois aqui. 6 menos 9K. Porque, ó, na verdade, o modo mais detalhado seria fazer isso aqui, ó. 6 mais menos 9K, né? Ó, tô Aham. somando os expoentes, né? Só que somar o número negativo é a mesma coisa que subtrair, né? Então, eu só juntei aqui o 6 com menos 9K. Porque o mais com menos vai dar menos, né? Então, vai ficar 6 menos 9K. Correto? Certo? Sim. Então, beleza. Aí, somei os meus expoentes, né? Agora eu uso a propriedade do cancelamento das bases, certo? Que aqui ficou. É sempre assim, pessoal. Você vai, quando você tem um expoente, quando você tem uma letra nos seus expoentes, você tem que usar as propriedades de potenciação e tentar, de alguma forma, igualar as suas bases. Tá? Bom, se está assim, significa o quê? Que esse expoente é igual a zero, né? Ou seja, que 6 menos 9K é igual a zero. Nossa, eu mosquei muito. Eu passei o 6 dividindo, nada a ver. Ah, tá. Porque aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Letra de um lado,
e número para o outro. Você pode passar o 9K para lá positivo, ou você pode passar o 6 para lá negativo. Só que, se você deixar o menos 9, você vai ter que multiplicar por menos 1. Dá na mesma, né? Ó, vou deixar menos 9K. Ó, menos 9K. Passo o 6 para lá, ele vai menos 6. Não é? Multiplica por menos 1. Então, vai ficar 9K igual a 6. Agora sim, aí, ó, Thaís, o 9 está multiplicando, aí você passa ele dividindo, certo? Então, vai ficar 6 dividido por 9. Entendeu? Só que daqui, essa fração dá para simplificar por 3. Então, vai ficar 2, né? Simplificando por 3, né? 2 sobre 3, né? Fiz aqui a simplificação. Eu simplifiquei por 3 e por 3. Então, eu achei esse valor de K, tá bom? Certo? Pessoal, não é à toa que ele me pede para achar o K. Por quê? Porque agora ele vai me fazer uma pergunta, né? Quando eu encontrei o K, para que eu tive que encontrar o K? Para encontrar quem que é a minha função. Né? Eu sei que a minha função ela tem essa estrutura aqui, né? Mas eu não conhecia o K. Agora eu sei que o K tem um valor, que é 2/3. Agora sim, eu conheço a minha função. Porque agora eu vou deixar a quantidade de sangue em função do tempo. E aí ele pergunta o seguinte, né? Determine o valor da constante K, que foi o que a gente fez aqui, tá? E a quantidade do medicamento depois de 24 horas. Então, a gente teve que encontrar o K, porque agora eu vou substituir o tempo por 24 horas para poder encontrar a quantidade do medicamento no sangue do animal. Entenderam? Por isso que eu tive que primeiro achar o valor do K, usando a informação que ele me deu no gráfico. Agora eu tenho a minha função e ele pergunta: qual é o tempo, aliás, qual é a quantidade do medicamento após 24 horas. Então, eu vou substituir o T por 24 e achar o Q. Eu sei que vai dar menor que 5, né? Porque, ó, 18 vai dar 5, né? O 24 tá para cá, não tá? Então, ó, ele vai ficar bem pertinho de zero, na verdade, né? Ou seja, depois de 24 horas, você não vai ter quase mais nada de medicamento no sangue do animal. Ou vai ter muito pouquinho. Então, o próximo passo agora é você já tem já tem a carinha da sua função, né? Agora eu vou lá na minha função e vou trocar o K por 2/3, tá? Então, continuando o exercício, tá? Achamos o K. Então, vai ficar Q elevado a T igual 320 vezes a raiz de 2 elevado, ó. Tá vendo que tem um sinal de menos na frente do K. Então, vai ficar menos 2/3 vezes o T. Tá? Vezes T. Pronto, ó. Essa daqui é a minha função, já com o valor do K. Ele quer saber, após 24 horas, a quantidade de sangue. Né? A quantidade do medicamento no sangue, né? Então, depois de 24 horas, qual que vai ser essa quantidade? Agora eu vou trocar o T por 24. Então, vai ficar, né? Trocando o T por 24, aí eu acho a quantidade. Então, vai ficar 320 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a menos 2/3 vezes 24. Tá bom? Certo? Ó, isso aqui é um expoente, tá? Então, vai ficar Q de 24 igual 320 vezes. Vamos resolver, ó. Quanto que dá essa multiplicação aqui? Quanto que vai dar meu expoente, ó? Multiplicação de fração, ó. Você pode completar com 1 aqui, ó, tá vendo? Né?
e pode simplificar, fazer o cancelamento, né? O que dá para cancelar aqui? O 24 dá para cancelar com 3, não é verdade? Dá para simplificar por quanto? Pelo próprio 3, né? Então, simplificando ó, por 3 e por 3, estou fazendo o cancelamento, tá? Aqui vira 1, né? Simplificando por 3. E aqui vira 8. Correto? Então, vai ficar a raiz de 2, ela vai ficar elevada a menos, a menos 8. Menos 8, né? Menos 2 vezes 8. Perdão, menos 16, né? Menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Beleza? Ok? Aí, novamente, ó, 320. O que é raiz de 2, pessoal? Em potência. É a mesma coisa que 2 elevado a meio, né? Certo? E tudo elevado a menos 16. Ou seja, o Q de 24 vai ser igual a 320 vezes. Ó, a raiz quadrada de 2 eu transformei em potência. Correto? O que eu vou fazer com os meus expoentes? Multiplicar. Meio vezes menos 16 vai dar menos 8. Né? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 8. Então, a quantidade vai ficar 320. O que eu faço quando o meu expoente está negativo? Eu inverto a base e troco o sinal do expoente, tá? Quem é o inverso de 2? É meio. Então, vai ficar meio elevado a 8, tá? Ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Acabando, ó. Então, Q de 24 vai ser igual a 320. 1 elevado a 8 é 1. E 2 elevado a 8 vai dar 256. Tá? Então, a quantidade de sangue vai ser 320 dividido por 256. Tá? Essa divisão, pessoal, vai dar 1,25 miligramas. Ou seja, após 24 horas, a quantidade do medicamento no sangue do animal vai ser de 1,25 miligramas, né? Bem perto do zero. Tá bom? Então, pessoal, esse tipo de exercício é muito comum, tá? Ele vai te dar aí um gráfico, certo? Provavelmente vai te dar aí uma constante para você encontrar. Para você achar a constante, você tem que resolver uma equação exponencial. Por isso que tem que saber a equação exponencial, tá? E aí, a partir do momento que você tem a função, ele vai te fazer alguma pergunta que você vai utilizar a função. Beleza? A reunião vai cair, pessoal. Não esqueçam, a gente tem mais uma aula. Não esqueçam de não atrasar na próxima aula, tá bom? Ok? Então, até daqui a pouco. E é isso, galera. Até já. Até.